Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo, no Teatro Municipal, de 11 a 18 de fevereiro, teve como principal propósito renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, na cultura e na música. O objetivo era de mudar, subverter uma produção artística, criar uma arte essencialmente brasileira, embora em sintonia com as novas tendências europeias. Essa era basicamente a intenção dos modernistas. Seu propósito foi a renovação da linguagem, a ruptura com o passado, novas ideias e conceitos na arte, músicas através de concertos e nas artes plásticas, pinturas, esculturas e maquetes de arquitetura renovadas e mais modernas. Nos cartazes lia-se coisas como Carlos Gomes é um burro, ou Coelho Neto não lava os pés, ou ainda Almeida Júnior não pagava o padeiro. Chopin era chamado de tocador de berimbau. Para a época, isso era muito ousado. Semana de 22 foi a ebulição das novas ideias, totalmente libertas, nacionalistas, em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não tinha, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que definir um ideal moderno. O desejo de divulgar nossa cultura e valores em oposição a tudo que lembrasse as formas tradicionais trazidas ao Brasil pela missão artística francesa no início do século XIX. Mas o que foi a missão artística francesa? Em 1816, a missão artística francesa chega ao Rio de Janeiro, a residência real. Vem substituir a arte religiosa introduzindo o neoclassicismo, estilo predominante na Europa. Assim sendo, a Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro abre suas portas e a arte oficial do Império é ensinada aos artistas coloniais. Esta influência dura um século. 3 acontecimentos importantes que antecederam a semana de 22. A exposição de Lazar Segal, em 1913. A exposição de Anita Malfatti, em 1917. O artigo de Monteiro Lobato chamado Paranoia, ou Mistificação. E a escultura de Brecheret, em 1919. E também foi criado o movimento Pau Brasil, por Oswald de Andrade. Este movimento alerta para a valorização das raízes nacionais, que devem ser o ponto de partida para o artista brasileiro. Tarsila do Amaral não expôs na semana de 22, mas colaborou decisivamente para o desenvolvimento da arte moderna brasileira, pois sua obra indicava novos rumos, a ligação com as nossas raízes culturais. No início, a sua carreira se iniciou em 1916. Em 1920, ela viajou para a Europa. Em 1922, ela voltou para o Brasil. E em 1923, voltou para a Europa para se aprimorar. E em 1924, retoma o Brasil e inicia a fase Pau-Brasil, onde as características desta fase são as cores caipiras, rosas e azuis, as flores, a estilização geométrica das frutas e plantas tropicais, dos caboclos e negros, da melancolia das cidadezinhas.
Em 1922, junto com seu amigo Mário de Andrade, participou da Semana de Arte Moderna. Fez parte importante do grupo dos cinco, integrado por Anita Malfatti, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade e Menotti Del Picchia. Entre os anos de 1923 e 1928, foi morar em Paris, retornou ao São Paulo e passou a lecionar desenho na Universidade Mackenzie, até o ano de 1933. Em 1942, tornou-se presidente do Sindicato dos Artistas Plásticos de São Paulo e entre 1933 e 1953 passou a lecionar desenho nas dependências de sua casa. Avesso à pintura abstrata, de Cavalcante é influenciado pelas vanguardas históricas do início do século XX, e especialmente o fauvismo e o cubismo. Pinta temáticas brasileiras e populares, procurando definir em sua pintura uma identidade nacional. Raro, sua obra volta-se para a reflexão social, figura política bastante atuante e permanente. Vicente do Rego expôs em 1920 algumas obras em São Paulo, conhecendo assim o grupo de modernistas das cidades, e abriu caminho para a exposição de 8 obras na Semana de Arte Moderna. A temática religiosa é frequente em sua pintura, chegando a pintar cenas do Novo Testamento com figuras que, pela densidade e volume, se aproximam de esculturas. A obra de Vicente do Rego Monteiro integra importantes acervos dos museus brasileiros e europeus. Aita realiza a maior parte dos seus estudos em Florença e retorna ao Brasil para participar da Semana de Arte Moderna, incentivada pelos seus amigos Ronald Carvalho e Manuel Bandeira. Nas suas obras podemos ver um caráter decorativo, a tendência à figura humana e tem as ligações com o impressionismo. Suas obras expostas na Semana de Arte Moderna, 3 delas foram declaradamente tendenciosas à decoração. Heitor Villa-Lobos destaca-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que enaltecem o espírito nacionalista, onde incorpora elementos das canções folclóricas populares e indígenas.
escultor Victor Brecheret, considerado pioneiro do modernismo na escultura brasileira, iniciou sua formação artística em 1912, estudando desenho, modelagem e entalhe em madeira, no Liceu de Arte e Ofício de São Paulo. Participou da Semana de Arte Moderna e chamou bastante a atenção do público com suas esculturas. É possível notar em alguns de seus projetos, após seu retorno ao Brasil, a assimilação de temas e características formais relacionadas à cultura indígena. A partir do final dos anos 40, o índio brasileiro passou a ser presença importante na escultura de Victor Brecheret. A felicidade é tão oposta à vida que, estando nela, a gente esquece que vive. Mário de Andrade. São Paulo, fevereiro de 1922. Acontece um carnaval diferente no Teatro Municipal. Artistas inquietos e um público endinheirado que não sabia muito bem o que ia encontrar ali. E vaiou, se escandalizou, achou aquilo um absurdo. A capital do café, da indústria crescente, foi o palco da arte revolucionária de Mário Oswaldo Bandeira, Tarsila, Anitta, Villa-Lobos e outros artistas do barulho. A época era mesmo de ebulição. Nossa república oligárquica, os coronéis no poder, começava a ser questionada. Comunistas, tenentistas lutavam por um Brasil diferente. No campo das artes os modelos fluíam um a um, demolidos pelas vanguardas da Europa. E aqui também crescia um desejo forte de afirmar o Brasil como polo de criação, não só de imitação. Tarsila, Anitta, Bandeira, Mário Oswaldo e Villa-Lobos, juntos propondo que o Brasil se voltasse pra dentro, pra sua riqueza enorme e singular. Antropofagia, nós índios nos nutrindo só do que o europeu tinha de bom. Tarsila, Anitta, Bandeira, Mário Oswaldo e Villa-Lobos, juntos propondo que o Brasil se voltasse pra dentro, pra sua riqueza enorme e singular. Antropofagia, nós índios nos nutrindo só do que o europeu tinha de bom. Bom, galera, a atividade dessa semana será lançada no Zoom, certo? Vai ser um desafio em desenho dessa vez. Então a gente se encontra daqui a pouquinho.